buscando treinador, ô Natália. O Cruzeiro pode ver com bons olhos essa indefinição no Atlético. O Cruzeiro leva uma certa vantagem por já ter um trabalho em andamento. A indefinição de comando técnico do Atlético há cerca de 10 dias da decisão, 9 dias da decisão, interfere na disputa da final? Cirilo, eu acho que pode interferir sim. Digamos que o Cruzeiro, que já tinha a vantagem em termos do resultado, ganha mais uma vantagem, que é o fato de vir de um trabalho que já ainda é recente também, né? A gente não pode esquecer disso, mas já bem mais consolidado do que uma possível, por exemplo, estreia do treinador atleticano justo no primeiro jogo da final. Então, acho que o Cruzeiro ganha mais essa vantagem. Os jogadores já estão bem mais adaptados ao trabalho do Larcamón do que haverá a situação do outro lado, mas tudo depende também do ponto de vista. Se a gente for falar individualmente em termos de qualidade técnica, o Atlético tem mais qualidade. O Atlético leva esse favoritismo. E se a gente for pensar também que, dependendo da troca do comando, aumenta a responsabilidade em cima dos atletas, isso pode dar ao Atlético também uma energia diferente, né? Talvez os caras chamando ainda mais a responsabilidade, Hulk, Paulinho, Arana, Everson, Batalha, todo mundo tentando ser ainda mais protagonista. E sempre tem aquela história do fato novo, né? Que às vezes funciona. É uma energia nova, é um refresco ali, num ambiente que às vezes está um pouco tenso, está um pouco carregado. É isso também de você dar mais protagonismo aos atletas, porque você está acabando de chegar, então você precisa que eles te ajudem até você conseguir implantar o seu modelo de jogo. Então, acho que dá para o cruzeirense ver com o copo meio cheio e o copo meio vazio. De toda forma, independentemente ou não da troca do comando, a final tende a ser muito mais equilibrada e totalmente aberta do que a gente previa lá antes da bola rolar, no início do campeonato, quando achávamos, né, e aí nossa análise acabou não se concretizando, que o trabalho do Filipão, a permanência, a continuidade, seria uma boa notícia. É aquela frase, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, acabei de inventar. E nunca fica velho, inclusive, não, né? Não fica, não. O Alexandre Simões, essa história do Atlético ter trocado de técnico agora interfere na disputa da decisão do estadual? Ou não tem nada a ver, o elenco é a mesma coisa, não muda nada, não mexe nada? Como você enxerga isso, Simões? O Cirilo, para o Atlético, eu acho que interfere positivamente, pelo que o time não vinha jogando, né? Então, o Atlético vai ter o fator motivação, a gente não sabe quando esse treinador vai chegar e se ele vai estrear no primeiro jogo, né? O jogo de ida ainda tem um tempo considerável, né? Sim. É só sábado da semana que vem, sábado de aleluia, né? Espaço de 9 dias na Semana aí. Santa, então a gente entende que a contratação não precisa ser com pressa, mas de toda forma vai ter esse aspecto, tá? E era claro e evidente que o Atlético tinha problemas, né? O Atlético tinha problemas. Um time não jogar bem uma partida ou ser até irregular no início da temporada, acontece, né? O próprio Cruzeiro do Larcamón, né, o Nath, teve alguns jogos muito ruins nesse início de temporada. Né? E eu acho que a grande questão do desânimo que o torcedor do Atlético tinha com relação ao Filipão não era nem em termos de resultado, né? Porque jogava mal sempre, né? Porque a trancos e barrancos é finalista do Campeonato Mineiro, alcançou o objetivo. Porque tem uma qualidade desproporcional em relação aos outros. Agora, o desempenho, você viu o Atlético jogar, com exceção ali do primeiro jogo contra o América, de outro tempo ali contra algum outro adversário muito inferior, você olhava para o Atlético e pensava, poxa, se jogar desse jeito na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, vai se complicar. Agora, tem um aspecto, ok, que o Filipão saiu, mas a gente percebe que o nível de entrega de alguns jogadores e de quem se espera muito ainda não é o ideal, né? O próprio Gustavo Scarpa, o próprio Paulinho, né? O Hulk, eu acho que o Arana, que fez uma boa semifinal contra o América, mas... Então, o Atlético tem alguns jogadores que são ali a base do time, né? Que são, a gente pode chamar de inegociáveis no sentido de titularidade. Vai ganhar mais um nessa lista para a final, que é o Zaratio, né? O Cláudio, o Thiago tem trazido aí, que o Zaratio já tá... A expectativa é de que o Zaratio possa participar dos 2 jogos. Daqui a pouquinho, quando a gente pensa em temporada, chega o Bernard, e o Bernard vai entrar nessa lista aí dos caras acima da média que o Galo tem, e tem muitos, né? A gente sempre cita, né? Everson, Arana, Zaratio, Scarpa, Hulk, Paulinho, e daqui a pouco vem o Bernard. Tá? Então, quer dizer, o Atlético, com um mínimo de organização, é um time muito forte. Porque ele tem muita qualidade individual. Claro que o clássico equilibra muito as coisas, uma decisão equilibra muito as coisas,
A gente vem percebendo uma evolução no trabalho do Larcamón, né? A gente vem percebendo uma evolução. Ele mais ou menos, não só já encontrou o time dele, e ele foi fazendo ajustes durante a temporada. O Marlon, que não passava do meio de campo, já voltou a ser mais lateral do que terceiro zagueiro, né? O meio ali, ele já achou o Matheus Vital é um cara mais pronto para fazer o que ele quer do que o Robert, por exemplo, que hoje virou opção no banco. E além disso, tá? O grupo está muito mais qualificado do que era. Com a chegada do Barreal, com a chegada do Cifuentes, com a chegada do Vidalba, com a ascensão do João Marcelo. Então, quer dizer, se a gente pega o primeiro clássico da Arena MRV, né, que foi logo na terceira rodada, no início da temporada, para agora, o Cruzeiro é um elenco muito mais robusto do que era, né? E uma coisa que eu chamava muito a atenção quando a gente previa aquele primeiro clássico era o fato de que era só o terceiro jogo do Cruzeiro com o técnico Nicolás Larcamón, de um elenco muito reformulado, e que isso poderia ser um problema, né? Não havia tempo hábil ainda para uma adaptação muito grande. Então não dá para a gente também desconectar isso do que vai acontecer com o Atlético. Também vai ser um trabalho recente, então isso faz com que mudanças aconteçam. Elas podem ser absolvidas dentro do campo de forma negativa ou não. De toda forma, ô Cirilo, o Cruzeiro tem, nas duas amostragens das duas vitórias da Arena MRV, bons, digamos assim, segredos para implantar contra o Atlético, boas impressões do que fazer para tentar ficar com esse título do Campeonato Mineiro. Um recorte de clássicos recentes, esse é um clássico bem diferente. E lembrando, terceira rodada do Brasileiro tem clássico de novo, né? Sim. Isso. Começo já da temporada. E vai ser um outro clássico bem diferente na análise. Eu acho ruim. Eu também acho, equívoco, sabe? Acho que tem que ser mais no meio. Ali, na metade, ali, 12ª, 13ª. Eu acho que é mais legal, sabe? Eu acho... Até porque no início da temporada o clássico influencia muito, influencia pouco, né? Você vai ter ali 2 jogos, pode ser que o time tá lá em cima mesmo ou lá embaixo, no retorno, quando eles se enfrentarem, né? pouco. Claro, podem ter as brigas encaminhadas, mas não totalmente definidas, né? Acho que o clássico mais no meio do campeonato, ele ganha inclusive em emoção. Porque pode definir alguma coisa, pode encaminhar alguma situação. No Mineiro, para mim, foi claramente um erro aí de formatação de tabela, botar o clássico na terceira rodada, né? Com as equipes começando os trabalhos ainda, acho que foi bem ruim. Foi bom para quem venceu, no caso, né? O Cruzeiro foi ótimo, né? Ganhou o clássico, tá tudo certo. Exato. E vai ganhando ânimo. Deu muita força pro Larcamón. Com certeza, sem dúvida alguma.